Bom, agora a gente vai ver as recomendações normativas, tá? A gente falou muito de patamar, tá? Professora, que recomendações são essas? Essas recomendações, elas valem tanto para escada como para rampa, tá? São de elementos que nossas escadas, nossas rampas, elas têm que ter. Por exemplo, tem que ter, no caso do patamar, quando necessário, tá? Quando é que a gente utiliza um patamar? Para mudança de direção. Vamos supor que a gente tem aí um comprimento de rampa muito pequeno. A gente só tem espaço para rampa muito pequeno, a gente tem que vencer o grande nível, um grande desnível. A gente vai precisar ir de patamares para fazer essa mudança de direção. Quando a gente tem, no caso das escadas, tá? A gente é obrigatório a gente colocar um patamar a cada 3 metros e 20 centímetros de desnível, tá? Tem que ter no mínimo um patamar. Professor, isso significa que eu não posso colocar patamar se eu quiser colocar aí for menos de 3 metros e 20? Você pode, tá? Você pode colocar um patamar. Se você quiser, você pode, tá? Você tem, eu posso ser que você tenha alguma posição arquitetônica que você não dê para fazer uma escada de lance reto, tá? E lance único. Então, você bota em um patamar. Faz uma escada em U, certo? Faz uma escada aí de outro tipo, a escolha é sua. Só que a escada, somente prédio público, isso é obrigatório. Você tem que colocar, na verdade não é que é obrigatório, né? Porque é norma. Quando se fala em norma, é uma recomendação, não é obrigatório. Só que se você não atender a recomendação e houver algum problema no projeto, você é responsabilizado por isso e você tem que refazer o seu trabalho. Refazer ou então arcar com todos os custos. E algumas vezes, eu estou falando aqui no caso de engenheiro, no caso dos engenheiros, algumas vezes a gente pode perder até o nosso CREA, algumas situações, perder o CREA, ou ser preso, sofrer processo criminal. Isso para os engenheiros, isso não vale não que vocês não assinam um projeto, tá? Então, no caso de nós engenheiros, nessa situação aqui, se a gente não fizer uma escada a cada 3,20 de desnível, tá, com um patamar, em um projeto, tá, um projeto para uma edificação pública, o nosso fiscal, o fiscal da entidade pública, ele pode, se ele identificar isso, ele vai pedir para eu refazer o projeto, entendeu? Ele vai pedir para eu refazer, porque não está de acordo com as normas, tá, de acessibilidade. E aí, se eu refazer, eu gasto mais tempo. Então, é melhor fazer tudo certinho, não é? Desde o início. Mas refazer é mais trabalho, é mais tempo, enfim. E também utilizar patamares em rampas, naquelas condições que a gente viu, né? A cada 50 metros, a cada 30, tem que ter um patamar em uma área de descanso. Patamar você usa para mudança de direção também. Então, assim, quais são as dimensões mínimas? Tá? Patamares de escada. Normalmente a gente utiliza a largura da escada, tá? Mas nosso patamar de escada deve ter aí um comprimento longitudinal de 1,20 m. Por quê? Né? Porque geralmente ela envolve muita mudança de direção ou então essa questão do descanso. E aí, se você pegar aí uma largura de uma escada, um lance só de escada, 60 centímetros, você for fazer a mudança de direção, você vai ter uma escada que vai estar subindo, chegando ao patamar, e vai ter um outro lance de escada do qual você sai do patamar para subir, tá? E cada uma medindo aí 60 centímetros. Vou tentar aqui desenhar para vocês, tá?
Vamos supor que a gente tem uma escada de mudança de direção. Uma escada com patamar de mudança de direção. Então, no plano, tá aqui. Vou desenhar aqui a escada. Tá? Então, essa escada aqui a gente tá subindo. Tá? Tá aqui a escada. Então, essa escada aqui, deixa eu mudar a caneta. Essa escada, ela tem uma largura de 60 centímetros. E a de cá de 60 no mínimo, tá? Esses são valores mínimos, tá? Então, o seu patamar aqui, ele vai ter que ter, obrigatoriamente, 1,20 m. Certo? Fora isso, ele tem que ter aqui também 1,20 m, tá? No mínimo. Ah, professora, mas não é rampa para ter largura mínima de 1,20 m, mas a norma determina 1,20 m no mínimo. Eu acho 60 centímetros aqui de escada muito pequeno. Então, pra mim, eu não gosto muito de lugares apertados demais, né? Mas é claro que depende também da questão do cliente, né? E se você tem uma disposição arquitetônica que permite você fazer uma escada um pouco mais larga, tá? Para rampas, os patamares de início e término, porque a gente tem no início da rampa, a gente tem que ter um patamar, e no final da rampa a gente tem que ter também um outro patamar. Eles devem ter no mínimo uma dimensão de 1,20 m. Como eu falei pra vocês, é aquela história, tá? Eles falam 1,20 m, mas eu recomendo 1,5 m, tá? Utilizar 1,20 m de largura somente nos casos em que você disposição arquitetônica não permite você utilizar uma largura de 1,5 m, tá? Outra coisa, o patamar ele tem que ter a mesma largura da rampa, tá? É a mesma largura da escada, né? Que comporta aí os dois lances da escada, por exemplo. Então, se você utilizar uma rampa de largura de 1,5 m, você não vai chegar no final da rampa e botar um patamar de 1,20 m. Você tem que colocar um patamar de 1,5 m, porque aquela pontinha, você colocar aqui, vamos supor que aqui é um trecho de uma rampa de 1,5 m de largura, tá? E aqui no finalzinho você fez um patamar de 1,20 m. Aí você vai chegar pra fazer um negócio desse aqui. Vai botar aqui fazer uma quina aqui, fazer outra quina aqui. Tá? Vamos analisar essa situação. O porquê isso não pode. Isso daqui é uma área de um patamar aqui em cima, viu, gente? Por que isso não pode? Imagine que você é uma pessoa cega. Você vem caminhando, você é cego. Você pode se bater aqui, nessas quinas, tá? Ponto número 2. Outro problema que pode ter. Uma situação de incêndio, essa pessoa estiver caminhando por aqui, ela se bate, ela se machuca, tá? Então, se você for utilizar aí, fazer uma rampa de 1,5 m, faça um patamar de 1,5 m também de largura, para evitar quinas, e evitar qualquer tipo de acidente. A pessoa quer fazer 3 metros de rampa, ótimo, faça um patamar de 3 metros, sempre acompanhando a largura. A pessoa vai fazer uma escada com largura aqui, cada ramo da escada vai ter uma largura de 80 centímetros, tá? Qual vai ser a largura aqui do meu patamar? 1,60 m, tá? Sempre seguindo a mesma largura do elemento que você está utilizando, elemento de circulação vertical. Entre os segmentos de rampa, a gente tem que prever também patamares, tá? Que vai servir como descanso para os cadeirantes,
Tá? Aqui é um exemplo de um patamar, tá? Estipulado por norma. Você, quando for inserir seu patamar, fazer um patamar, fazer uma rampa, tá? Aqui nós temos a área de circulação, e aí, né, você conta seu patamar a partir dessa quina, tá? E aí vai iniciar a rampa, tá? Como tá aqui esquematizado. Bom, aqui também são outros detalhes, recomendações normativas relacionados aos corrimãos e guarda-corpos, que são elementos que são obrigatórios em algumas situações de rampa e guarda-corpo. Tá? Tem escadas que não dá para você colocar um corrimão, tá? Mas, de preferência, é bom colocar um corrimão, nem que seja um corrimão mais embutido na parede. Aí, o corrimão, ele tem que obedecer essas dimensões, tá? Inclusive, vocês podem até tentar reproduzir esses detalhes no desenho de vocês, porque são essas dimensões aqui mesmo, tá? O corrimão, ele se distancia aqui, a face externa do corrimão, a parede tem que ter no mínimo 40 milímetros, tá? No mínimo, isso aqui é um valor mínimo, 40 milímetros. Então, você tem que utilizar sempre valores de 40 milímetros, 50, 60 e assim vai. E a distância final do seu corrimão à parede tem que ser no mínimo de 100 milímetros, mínimo, tá? Se sua parede lá da sua escada tiver essa reentrância, tá? Geralmente não tem, a gente não faz isso aqui, mas se ela tiver, você deve aí preservar uma distância de no mínimo 150 milímetros até a face externa do seu corrimão, tá? Outra coisa, aqui são os corrimões e guarda-corpos que a gente tem para nossas escadas, para nossas rampas, as dimensões mínimas, que estão aqui esquematizadas no desenho abaixo, né? Todas as dimensões aqui do desenho estão em metros, tá? Então, os corrimãos laterais eles devem ser contínuos, sem interrupção, tanto em patamares de escada, de rampa, em toda a rampa, em toda a escada, tá? Somente em prédios públicos, em residência, a depender de quem esteja morando, você não precisa fazer um corrimão assim, tá? A depender do gosto do cliente. E eles são sempre paralelos à declividade da sua rampa, da sua escada, tá? Eles seguem aí continuamente. O que significa, professora? Que a altura deles, com relação ao piso, se mantém constante durante todo a descida da escada, toda a rampa, certo? Além disso, o acabamento, isso para ambientes que você tem grande circulação de pessoas, ambientes públicos, tá? Você tem que garantir corrimão arredondado, recurvado. Se você for fazer um projeto, uma residência, para uma pessoa, uma família que tenha pessoas que tenham uma dificuldade de locomoção, tem algum tipo de deficiência, é bom você fazer os corrimões e tudo mais adaptado utilizando esse tipo de modelo, tá? Corrimão curvado, para evitar tipo de acidente com quinas. Então, aqui são as dimensões que a gente já viu. Ele tem que passar aí uns 30 centímetros, o corrimão curvo, ele passa aí 30 centímetros da direção da escada ou da rampa. Quando você tem edificações que já existem, você vai fazer uma reforma, e aí foi impraticável, né, fazer esse prolongamento do corrimão, aqueles 30 centímetros curvados que passam
aí da direção da escada, da rampa, você pode estender o corrimão ao longo da área de circulação ou fixado na parede, tá? Quando você tem uma escada ou rampa com largura, ou seja, uma escada ou uma rampa muito larga, tá? Com largura igual ou superior a 2,40 metros, a gente precisa instalar um corrimão, no mínimo um corrimão intermediário, tá? Para garantir uma faixa de circulação de 1,20 m. Deixa eu ver se eu tenho um desenho aqui. Como esse desenho, tá? Que a gente tem um corrimão intermediário entre essa faixa de largura, tá? Não sei se você já tiver a oportunidade de ir aí no metrô de Salvador, na estação de metrô. Se eu não me engano, eu acho que é a estação da Lapa, né? Ela tem uma escada nesse estilo, tá? A gente desce, aí tem um patamar, tá? O patamar, não sei se é de 1,40 m aqui, um patamar intermediário, mas ela tem uma distância, e entre esses corrimãos aqui que descem, a gente tem também esse espaçozinho aqui, e continua com a escada, certo? É mais ou menos dessa forma. Um dia que vocês tiverem a oportunidade, vocês observem, tá? São detalhes. Bom, toda escada e rampa que você não tenha paredes laterais, deve ter guia de balizamento e guarda-corpo, tá? É nessa configuração, guarda-corpo e corrimão nessa configuração exata que tá aí, tá? Com essas dimensões mínimas de balizamento. Lembrando que o balizamento é esse pequeno pedaçozinho aqui de alvenaria, tá? Essa partezinha que está em vermelha, tá? Que no mínimo 5 centímetros, tá? Essa largura aqui também é mínima, como falei pra vocês, depende do seu projeto, se dá pra fazer, do espaço. Só a dimensão aqui, a altura de colocação dos corrimãos, que ela não é a altura mínima, é a altura que você tem que colocar e pronto, tá? Bom, um outro tipo de elemento de circulação vertical são os elevadores, tá? Os elevadores são elementos que são mais utilizados em edificações altas, geralmente aí maiores que 4, 5 pavimentos, tá? Depende também da legislação da cidade. Tá? Por exemplo, a legislação de Curitiba existe aí para edifícios a partir de 4 pavimentos. Por isso que você vê aí muito em Salvador, acho que se não me engano em Salvador também é assim, muitos prédios de residenciais com até 4 pavimentos, né? E com escada. Tá? Então, além disso, os elevadores eles podem também ser utilizados, né? Não é porque a legislação exige que você tenha aí mais de 4 pavimentos no edifício, que você não possa utilizar em pavimentos com prédios com menos de 4 pavimentos. Porque existe uma coisa chamada acessibilidade. Aí tem pessoas portadoras de deficiência, e a gente tem que botar um elevador em edificações públicas com menos de 4 pavimentos, tá? E aí ele deve ser dimensionado conforme a norma NM 313, tá? Eu não achei essa norma para poder trazer para vocês. Além de prever um projeto arquitetônico, o espaço que deve ser ocupado pelo elevador, a gente tem que prever também a circulação para o elevador. Tem que ter sim uma área um pouquinho maior
tá? Que deve ser mostrada aí em planta e em corte, em frente ao elevador, certo? Uma pequena aí reentrância a mais. Com relação às dimensões e capacidade, isso a gente vê dados pelos fabricantes, tá? Pelos fabricantes, todos os cálculos, tudo. Eles dão as tabelas, eles dão a planta assim, né, de como deve ser o fundo, o poço do elevador, tá? Como é que deve, o que é que deve ter, quando deve ter, tá? Então, aqui, por exemplo, aqui é de uma casa de máquinas, de elevador. Nós temos o projeto para um elevador, para 2, da Amazon, impressionante da Amazon. Aqui nós temos todo o esquema já da mesma empresa, um corte vertical, como é que tem que ser o poço do elevador, quais são... É claro que a altura quem determina somos nós, mas ele já dá um esquema pré-definido, certo? Algumas dimensões aí são obrigatórias, dada a circunstância do elevador, o porte do elevador. Outras coisas não, tá? Como a altura do percurso que o elevador vai fazer, que somos nós que projetamos que vamos fazer, tá? E é um projeto, são esquemas que já estão todos conforme as normas. Você só precisa consultar aí o fabricante. E aí o fabricante lhe dá aqui a dimensão de tudo, como é a cabina, tudo direitinho, quantas pessoas comportam. Então, gente, é isso. Quaisquer dúvidas, vocês me procurem, tá? Eu vou ver se eu consigo um desse mais detalhado para estar mostrando para vocês, enviando para vocês. Então, essa parte, ela é um pouco mais densa, porque tem muita coisa, detalhes normativos que a gente tem que estar desenhando, tá? Mas o desenho simples em si não é difícil, não.